Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o pecado nasce quando pensamos e desejamos aquilo que não precisamos para viver. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos esses dias nós viemos falando em como o pecado domina os nossos pensamentos e o quanto é difícil tentar fazer algo se Jesus não estiver conosco. Por mais que dentro de nós exista a vontade de fazer o que é certo, no nosso comportamento nós não podemos fazer isso. Isso acontece por uma única razão, porque nós gastamos tempo questionando as coisas que Deus nos deu, vivendo fora do nosso propósito, cobiçando as coisas que as outras pessoas têm e questionando o Senhor o tempo todo. É como se Deus tivesse a obrigação de dar tudo aquilo que nós gostaríamos e nós não temos nenhum tipo de obrigação. O mundo inteiro foi feito para nos servir e quando isso não acontece, eu acabo sofrendo, eu acabo me vitimizando, eu acabo culpando as outras pessoas. Isso é um sistema. E por que esse sistema ele acaba existindo? E o que determina o que vai passar, o que vai ser a minha tentação? É tudo aquilo que eu gasto tempo. Que eu gasto tempo pensando, que eu gasto tempo procurando. Talvez você entre nas suas redes sociais e não goste do que você vê, mas você sabia que quem treinou o algoritmo foi você? Cada vez que você pesquisou, cada vez que você clicou e gastou tempo naquilo, porque ele não sabe o que você está vendo, mas ele sabe onde você para. Então todo lugar que a gente para e gasta tempo, tudo aquilo que a gente clica, tudo aquilo que a gente comenta, o algoritmo ele entende e fala assim, bom, ele gosta disso, então isso eu preciso colocar mais. Então cada vez mais as coisas elas começam a acontecer dentro de nós, por quê? Porque você não repreendeu, porque você gastou tempo. Tudo bem, nós tivemos uma vida no passado que nós não conhecíamos o Senhor e aparente quando o Senhor ele começa a entrar na nossa vida, nós nos sentimos confusos. Poxa, será que eu preciso abrir mão disso? Mas isso daqui não tem problema. Quem tem que dizer o que é certo e o que é errado não somos nós. Eu não quero escuridão dentro de mim. Você quer? Essa é a pergunta. Por que não completar a conversão? Por que não confiar em Deus? Vocês já perceberam que Deus é bom? Que Ele tem dado algo diferente a vocês. Então por que insistir sempre nos mesmos erros? Como se Deus tivesse errado na minha forma. Por que continuar vivendo dessa forma marginal? Quem vive escravo do pecado é marginalizado. Ele chega no extremo do comportamento achando que a felicidade é aquilo, mas ele não é feliz. Ele pode por algum momento se sentir tentado, por algum momento parar de pensar no que os outros pensam e se sentir empoderado. Mas que poder é esse que te escraviza? Se a gente vai em Tiago 1, versículo 13 a 17, a palavra do Senhor diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Quem está conversando conosco aqui? Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi exatamente no cerne, na tentação. Quando você rola teu feed, aquilo que tem aparecido para você, é Deus tentando você para ver se você se converteu?
o algoritmo aprendeu que esse tipo de coisa você procurava no passado. Então, se você está vendo coisas que você não deveria ver, clique em cima e põe assim, não me interessa. Eu não sei na tua rede social como chama, mas tem essa opção dizendo que você não quer ver esse tipo de coisa e vai rejeitando. E trazendo para um campo especulativo aqui, porque a beleza está nos olhos de quem vê, segue pessoas que você não se sente atraído. Aí vai acabar, entre aspas, né, o fogo, né, o desejo, porque a pessoa feia não atenta a ninguém. Então, você treinou, você fez com que a tua rede social ela se tornasse um reflexo do teu coração e dos teus pensamentos. E aí você olha e não gosta. Só que o problema é a rede social. Quem treinou ela? Foi você. Quem clicou? Foi você. Quem gastou tempo? Foi você. Então, você vê como é abjeto a gente olhar e falar, não, Deus, ele tá me tentando. Nem precisaria. Você já treinou tudo, você já fez tudo. E é assim que a gente vai reconhecendo o pecado e normalizando, porque nós olhamos e falamos, não, mas todo mundo faz, todo mundo é normal. Agora, vamos entrar no campo. Você entende por que essas pessoas elas estão ali? Umas estão ali servindo a Deus, que são as minorias, que estão ali pregando a palavra, que estão ali colocando algo por cima. Essa não vai ter like, essa não vai ter curtida, essa não vai ter engajamento, essa não vai ter nada. Por quê? Porque a maior parte das pessoas elas não querem ser confrontadas pelos seus pecados. Elas não querem mudar de vida. Elas querem sim mais recursos para poderem pecar mais, achando que o melhor pecador é o maior do mundo. Nossa, quanto mais dinheiro, quanto mais isso, quanto mais exposição. Sabe, as pessoas elas perderam o senso, elas não pensam no pai, na mãe, não pensam que Deus está vendo, não pensam em nada. Para se expor, para vender o seu corpo, para assumir uma posição sexual, não pensa em nada. Sabe, não pensa que essa vida ela é passageira, e ela é passageira, a única certeza que nós temos é essa. Sabe, você consegue sentir que algo está errado e continua ainda dobrando a aposta todas as vezes. E a palavra fala, quando alguém for tentado, quando algo estiver dentro dos teus pensamentos, não diga, ou não pense, ou não culpe. Essa tentação vem de Deus. Você treinou o algoritmo, e aí você quer colocar a culpa em Deus. Ai, tá me colocando para ver. Cara, Deus ele não se interessa pelas coisas que você se interessa. Deus não busca as coisas que você busca. Tudo que Deus busca está no céu, no Pai, na glória, no amor, no perdão, na misericórdia. Não está nada ligado a esse mundo, não está nada ligado à nossa carne, não está nada ligado aqui. Nada, 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 nada. Deus sempre nos coloca decidindo pelo céu e não por essa vida, não por um momento. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha que coisa interessante. Se eu tivesse com Deus, eu não estaria sendo tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado. Se a batalha espiritual ela acontece na minha mente, se a batalha espiritual ela acontece dentro dos meus pensamentos, então se eu estiver com o Senhor, não estaria existindo tentação. E eu estaria tirando de mim, afastando tudo aquilo que não condiz mais com o meu caráter, que não condiz mais com as coisas que eu busco nessa vida. E esse é o ponto. Nós despertamos para o Senhor no meio da tranqueiraiada que a gente vivia. Então vai ter amigo? Vai ter amigo. Vai ter coisas dentro da nossa casa? Vai ter. Então nós temos que começar a fazer uma faxina. E eu não vou olhar as pessoas e falar, essa pessoa... Claro que não, eu vou pregar, eu vou ajudar, eu vou tentar, mas eu não participo mais das coisas que eu participava. Só que você vai perceber que quando nós deixamos de fazer, nós deixamos de ser útil. Eu já não sento mais na mesa do bar, eu já não participo mais, eu já não faço mais as mesmas coisas. Você vai ver que a pessoa vai começar a te rotular, vai começar a brincar. Daqui um pouco vocês não estão perto, não porque você não gostaria de estar, mas porque a luz ela incomoda a escuridão. Então nós sabemos que a tentação não vem de Deus e quando nós estamos com o Espírito Santo nós não somos tentados. Então aí fica fácil você entender por que você para de beber. Não é porque não pode, mas porque você não sente vontade. Você para de usar droga. Por quê?
Porque você não sente vontade. Você para de ficar buscando pornografia, por quê? Porque você não sente vontade. Você para de viver só por sexualidade, por quê? Porque você já não sente mais vontade. Porque aquelas coisas, por você viver numa comunhão com Deus, no amor, na graça, na misericórdia do Pai, você sabe que aquilo vai tirar a unção de você, que aquilo não vai fazer bem para tua alma, não vai fazer bem para tua vida, não vai fazer nada para você. Então você acaba procurando coisas que te trazem mais perto de Deus, ao invés de procurar coisas que te afastam de Deus. E Ele mesmo não tenta ninguém. Então, quando Jesus está dentro dos nossos pensamentos, nós conseguimos fazer o certo do jeito certo, colocar as coisas em ordem. Se eu não estiver com Deus, eu posso tentar fazer, mas na prática eu não vou conseguir. Então isso é o pecado que está dentro de nós e nós descobrimos como ele nasce. Como que o pecado nasce? Da mesma forma que o algoritmo, é quando nós gastamos tempo, e é o que eu falo, quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus. Isso demonstra quanta vontade você quer que no seu feed espiritual passe o reino. Agora, se você gasta mais tempo vendo as coisas do mundo, se preocupando com as coisas do mundo, se preocupando com os seus próprios interesses, como que você quer que Deus passe na sua timeline? Olha que bonito. Como que você quer que Deus apareça no seu feed? Como que você quer que coisas melhores aconteçam se o tempo todo você gasta tempo só naquilo que é errado? Tem gente que olha o devocional, nossa, 30 minutos, que tempo. Cara, 30 minutos você nem vê passar. Ainda mais quando você está alimentando a sua alma. É 30 minutos perto de 23 horas e meia que você vai ficar fazendo o que quiser, muitas vezes. E aí? Mas as pessoas são tentadas quando? Quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então a tentação é de Deus? Não. A tentação é o diabo? Não, a tentação sou eu. Eu sou atraído e eu sou enganado pelos meus próprios maus desejos. Aonde eu quero olhar a Deus e dizer o que Ele deve ou não fazer, o que eu acho ou deixo de achar. Poxa, quem sou eu para poder falar qualquer coisa para Deus? Nós temos que ter vergonha na hora de orar, de querer mandar Deus fazer uma coisa ou outra. Fala, Senhor, você sabe o que é o melhor, Pai. Faz o que é da tua vontade. Só peço que me ajude. Eu acho que a única coisa que a gente precisa é da ajuda de Deus para poder enfrentar o que tiver que enfrentar, quando tiver que enfrentar, porque você pode ter uma certeza. Deus, Ele sempre coloca nos nossos pensamentos as coisas antes de acontecer. Só que ao invés de ouvir a voz de Deus, a gente fica procrastinando, fica fazendo de conta que não é com a gente, fica fazendo de conta que não tem problema, ou que depois, ou que vai dar, e sempre vai deixando para depois. Depois acontece o que Deus disse, aquilo que você sentia que ia acontecer, você se sente surpreso, ou se sente arrependido. Cara, mas precisou esperar acontecer, precisou pagar o preço toda vez. Então nós descobrimos que o pecado nasce porque nós somos enganados, nós somos atraídos, nós desejamos. É o exemplo da Eva. A cobra falando, o que Deus disse daquela árvore? Ele falou que não pode. Não, mas não tem problema não. Ao invés de ouvir Deus, eu fico ouvindo as pessoas. Quer ouvir Deus? Leia a palavra de Deus de forma contínua. Não custa nada. Nada. Novo Testamento, Jesus Cristo. Você pode morrer frequentando a igreja, que talvez você nunca vai encontrar o Senhor da forma que você encontraria dentro da palavra. Porque na igreja você vai viver de derramamentos do Espírito Santo. Na palavra você vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. É diferente. Aí não vai ter tentação. Aí na tua feed não vai ficar passando as coisas. Você não vai ter dúvida quando você for fazer as coisas. Você sempre sabe o que é o certo. Você sempre conhece o que Deus pensa. Você sabe quais são os pensamentos de Deus e quais não são. Então nós somos enganados pelos nossos próprios maus desejos. E esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Então você olha que dentro de nós existiram desejos. Dentro de nós eu estava vendo um vídeo, eu parei e eu assisti. E outras coisas foram recomendadas e eu assisti. Então é assim que ele nasce. Nasce de mim mesmo. Nasce da minha vontade.
nasce do meu desejo, nasce daquilo que eu acho, nasce de tudo aquilo que eu discordo de Deus, nasce das ilusões que o diabo coloca dentro da minha cabeça, mas eu aceito, eu não refuto, eu não repreendo, ele me diz e eu aceito. E aí? Então, a origem de tudo começou exatamente quando você não questionou o que o diabo disse, mas questionou o que Deus falou. Porque Deus, a gente enche a boca para falar, a gente enche a boca para reclamar, a gente enche a boca para tudo. Mas o que o diabo fala, a gente acata e fica por isso mesmo. Você percebe o quanto nós somos injustos? Não deveria existir dúvida. Não se enganem, meus queridos irmãos. E agora você tem que ter a certeza que nós falamos também esses dias. Tudo o que é bom vem de quem? Vem de Deus. E olha o que ele fala, mesma frase, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Você vê que mesmo Tiago falando, ele fala a mesma coisa que Paulo falou, Paulo fala a mesma coisa que Jesus falou, e nós falamos a mesma coisa que todos estão falando. Por quê? Porque o Espírito que está em nós é o mesmo Deus que atuou ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus ao qual nós vamos morar no seu reino. É o mesmo Deus ao qual perdoa os nossos pecados, nos ensina a pensar da forma direita, nos ensina a clicar ali no feed em cima e por rejeitar esse tipo de conteúdo. Eu não tenho interesse, eu não exibir, eu não sei qual é a mensagem que vai estar no teu. Mas a batalha, ela começa a ser vencida quando você rejeita e começa a consumir conteúdo diferente. Tudo tem que ser agradável, tudo tem que ser visual, tudo tem que ser, sabe, lindo. Cara, não. Porque o que você está procurando no mundo, o que você está procurando na tela do celular é aquilo que não está dentro de você. Porque se tivesse, você não estava procurando, não tem o menor sentido. Ninguém fica procurando aquilo que tem, ninguém come depois de estar satisfeito. Então, olha para você ver como existe um mecanismo dentro de nós que foi construído por nós mesmos e alimentado pelo diabo, que quando Jesus ele chega, ele tem que começar a desarmar. E esses são os gatilhos. Tá tudo ali armadinho, certinho. Bate aqui, ele vai fazer isso, bate aqui, ele vai fazer isso, põe aqui que ele xinga, faz... Sabe? E a gente não coloca um freio nisso. Poxa, eu não tenho direito de pensar que eu posso agredir outra pessoa, eu não tenho direito de achar que porque eu me relaciono com uma pessoa, aquela pessoa ela é minha e não vai ser de mais ninguém. Isso não é tipo de pensamento que nós podemos ter. Então, enquanto você continua alimentando essas maluquices, daqui um pouco você faz algo, sabe, que destrói uma vida e destrói a tua própria vida. Então nós temos, enquanto irmãos, enquanto família em Jesus Cristo, ajudar uns aos outros. E é por isso que através das palavras nós reconhecemos o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, e vem do coração, vem dos pensamentos. Sabe, quando você parar de ficar fisgado em tudo, se vitimizando, você vai ver que tem um mundo que ele está inteirinho destruído do teu lado. E que o pouco que você sabe é muito mais do que tudo que os outros sabem. Então tudo que é de bom vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Deus não muda. Deus não muda. Não muda. Coloca sempre na tua cabeça. Não adianta ficar orando para Deus mudar, para Deus fazer. Ore para agradecer. A única pessoa que precisa ser mudada é você, não é os outros, é você. Porque se o Espírito Santo estivesse em você, você estaria pensando do jeito certo, você pararia de alimentar as coisas erradas, já estaria negando. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Você quer viver a eternidade? Negue a si mesmo. Você quer parar de sentir esses pensamentos de morte que você tem? Negue a si mesmo. Quer parar de ter tristeza? Negue a si mesmo. Negue. Da forma que você está vivendo, não está dando certo. E se tudo de bom vem de Deus e eu não sinto nada de bom, é sinal que Deus está longe de mim. Religiosidade não leva a Deus. Confissão de culpa, sim. Se a gente continua lá em 1 João 2, versículo 14 a 17 e 19, a palavra do Senhor diz assim: a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus.
o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos na natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Quem está conversando conosco aqui? O apóstolo João. E essas cartas ele escreveu quando ele já estava bem velho. Então olha como nós temos a mesma referência também em João. Veja que são pessoas diferentes que escreveram as cartas em lugares diferentes, em situações diferentes, em idades diferentes, porém a conclusão é a mesma. A mesma. Eu posso aceitar isso como a verdade, ou eu posso achar que a verdade está em mim e viver a loucura da minha vida. E só tem gente louca vivendo, vocês vão me perdoar. Só tem gente que acha que sabe o que está fazendo, não sabe que está fazendo nada. Nada, é só loucura. Você quer ver loucura, você abre essas redes sociais, só tem loucura. Então, o que vai trazer para a tua vida esse tempo que você gasta? Além de desejos errados, de coisas enganosas. E ele começa dizendo: a mensagem de Deus vive em vocês, e o verbo se fez carne. Como que a mensagem pode viver dentro de mim? Porque eu li a mensagem. Como que eu li a mensagem? Porque eu li a Bíblia. E eu falo todo santo dia, há 1600 e, sei lá, 40 e alguma coisa, 60, não sei. Isso não é o importante. O número é só um número. O número é vaidade. Mas ele mostra também alguma coisa. Obediência. Obediência. Se isso não estivesse fazendo bem, eu continuaria fazendo, porque não está trazendo nenhum recurso financeiro. Porque esse não é o interesse. O tesouro está lá no céu sendo conquistado. E eu não faço isso pelo tesouro. Eu faço isso porque Jesus é meu amigo. Eu faço isso porque Jesus me ajudou. Porque Ele estava lá quando ninguém estava. E quando eu falo ninguém, nenhuma pessoa poderia ter me ajudado numa causa que ela é espiritual. Não estou culpando alguém, não é nada. Sabe? Aprende a ouvir e dá valor a Deus. Eu dou valor a Deus, o Senhor. Louvado seja para todo sempre. A mensagem vive em vocês, porque nós lemos ela todo dia. E o que isso me garante? E vocês já venceram o maligno. Se eu já venci o maligno, já não tem mais tentação dentro dos meus pensamentos. Já não tem mais mau desejo dentro do meu coração. Você sabe por quê? Porque tudo que aparecia no feed antigo, de antes de eu conhecer Jesus, eu clicava e rejeitava. Eu não quero mais ver, eu não quero mais seguir. Eu comecei a desfazer o tempo que eu gastava e comecei a gastar tempo diferente. Comecei a postar coisas diferentes, a buscar coisas diferentes. Então, antes de eu culpar, veja se o culpado não é você. Se a tua rede social não te agrada, quem ensinou ela foi você. Se o teu filho talvez não seja da forma que você imaginou, quem ensinou foi você. E aqui não é para você olhar sem gritaria, sabe? Sem se jogar no chão. Vamos começar a resolver. Reclamar, todo mundo reclama. Mas resolver. Nós estamos aqui para resolver, não para reclamar. E nós resolvemos com o Senhor. E resolver começa nas atitudes. Resolver começa muitas vezes no silêncio, na obediência. Então já venceram. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Quando ele fala mundo aqui, o que ele está dizendo? É o que todo mundo faz. É você achar aquilo que é normal, não as coisas que Deus criou, mas é esse sistema que nós vivemos, esse conjunto de regras que as pessoas inventam, isso que as pessoas chamam como moda, como tendências. Isso é o mundo. É eu achar que se eu não me encaixar dentro daquilo que as pessoas vão pensar. E aí a gente começa a fazer maldade com as crianças. Porque antes uma criança podia ser uma criança, de qualquer jeito que ela fosse. Hoje, se ela for criança, ele vai dar o nome de uma doença, vai dar o nome de um transtorno. Ou ele vai pegar um adulto que ele é pecador a vida inteira e não se alimentou espiritualmente e vai dar um nome de doença. Ah, eu sou assim por causa disso. Se eu fosse diagnosticado, eu ia estar com todo o nome, ia ter todas as letrinhas possíveis, porque eu sou esquisito. E eu não tenho medo de falar, eu sou esquisito. E mesmo assim Deus me usa. Porque quando eu estou falando em nome de Deus, eu não sou esquisito.
Eu sou esquisito quando eu tento viver a minha vida. Eu sou esquisito com as minhas manias, com as minhas rotinas, isso eu sou esquisito. Mas quando eu abro a boca para falar do Senhor, a mesma coisa que Paulo disse, que João disse, que Mateus disse, que Jesus disse, que Lucas disse, que Jeremias disse, que Isaías disse, que Malaquias disse, que Abraão disse, que Jacó disse, que Davi disse, que Salomão disse, que todas essas pessoas disseram, é a mesma que nós vamos falar, e nisso não existe loucura. A loucura começa quando nós nos afastamos do Espírito Santo e queremos resolver o problema do nosso jeito e no nosso tempo e da nossa maneira, da forma que nós achamos. Então nada que tem no mundo, se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Se vocês pensam nas coisas do mundo, não pensam nas coisas de Deus. Não é nada que é deste mundo vem do Pai. Nada dessas invenções, nada dessas maluquices vem de Deus. É a mesma mensagem que Tiago está dizendo. Olha, ele vai usar a mesma palavra. Os maus desejos da onde? Da natureza humana. Quando eu leio a palavra de Deus, eu me torno mais espiritual. Quando eu acredito em Jesus Cristo, eu me torno espiritual. Se não for Jesus, você vai ficar carnal o tempo inteiro. E aí vai ter rituais. Você vai participar de um ritual. Sempre é rito, sempre é religiosidade. Não tem espiritualidade, é religiosidade. Espiritualidade vem de dentro para fora. Religiosidade vem de fora para dentro. E assim a gente entende o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Se não controla os teus desejos, não vem de Deus. Se controla, vem. Mas para controlar, precisa do quê? Da mensagem. Não tem a mensagem, não tem controle. Não ouve falar de Jesus, não está dentro do coração. A vontade de ter o que agrada os olhos, a cobiça, é quando eu acho que Deus não me deu o suficiente, que eu merecia mais. É quando eu acho que eu mereço. Esse eu mereço é um veneno. Porque é sempre onde você se sabota e onde você quebra as regras porque você fez tudo certo. Então você fez tudo certo, a recompensa é fazer errado. Faz sentido? Não faz, mas pro diabo não precisa ter sentido, basta você acreditar. E o orgulho pelas coisas da vida. Ai, olha o que eu conquistei, olha quem eu sou, olha com... A pessoa que se acha bonita hoje, daqui a um tempo, se Deus quiser, né, tiver viva, vai estar ali, feia. E não é feia, porque eu acho que a beleza de uma pessoa, ela não tá no não tá no corpo, tá no caráter. Porque se você notar, as pessoas elas começam o relacionamento pela aparência, mas elas terminam pelo caráter, pelo comportamento. Então você vê que só dá tesão, dá desejo, dá prazer, não te garante que você fique do lado de ninguém. Isso faz parte, mas não é tudo. Nós não somos algo que nós podemos ir desmembrando. Nós somos um conjunto de coisas que se complementam. Mas eu sou inteiro já por estar com Cristo. Eu não sou uma metade que busca uma tampa. Eu quero outro inteiro. Ou nós somos inteiros em Jesus Cristo ou não adianta. Nós não precisamos do outro como muleta, como dependência. Não funciona assim. Nós ensinamos as pessoas a ser inteiro. Isso é quando você dá uma Bíblia para uma pessoa. Você está dizendo, olha, você não vai ser mais dependente. Você tem acesso direto ao Pai. Não precisa de uma porta onde as pessoas elas podem te julgar. Se você parar para pensar, quem julgava Jesus? Era a igreja. O tempo todo a igreja perseguia, enquanto o povo o buscava, sentava, ouvia, via os milagres. A igreja só sentava. Então assim, veja onde você está. Se você for como Cristo, eles vão te perseguir, eles vão colocar defeito. Tá tudo bem, vamos pregar para quem quer ouvir. Não é por insistência e não é por força. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Por isso que Deus fala, o mundo jaz no maligno. O mundo é um conjunto. Quando ele fala mundo, é tudo aquilo que não é Deus. É tudo aquilo que não está no céu. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Então tudo isso vai passar, todos os desejos eles vão passar. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. A eternidade vem por fazer a vontade de Deus, por respeitar os pensamentos que o Senhor coloca dentro de nós. Não por fazer o que a gente quer. Quer ver o feed, belezinha? Gaste tempo no Senhor. Rejeite aquilo que você não te atraía, aquilo que você buscava, que as coisas elas vão começar a melhorar e a mudar. E olha que interessante.
de fato, essas pessoas nos deixaram. Então eles tinham um grupo de pessoas e chegou um momento que o grupo ele foi dividido. Você percebe que João está pregando a mensagem genuína. Então até mesmo com eles, que eram os apóstolos de Cristo, existiam divisões. O que dirá mais que nós somos o baixo clero aqui? Nós somos só aqueles que aprenderam com o Espírito Santo. Nós não temos certificado para pregar na parede, nós não temos nada. Nossa escola é do Espírito. Você acha que não vai ter divisão? Até com eles, ó. Deixaram, essas pessoas nos deixaram. Aí ele vai explicar, porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Se pensassem da mesma forma que nós, teriam ficado conosco. Se tivessem agidas pelo Espírito Santo, teriam ficado conosco. Então Deus une pelo Espírito. Aqueles que estão, estarão. Aqueles que não estão, não estarão. Vai sempre existir divisões. Essa ideia de amar o mundo inteiro, o mundo, não se sustenta. Não dá. Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único Filho por amor por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Vê como faz diferença esse versículo agora? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você encontre paz, que vem pelo Senhor, que você entenda como o pecado nasce, o quanto você ficar pensando e alimentando as coisas sem repreender, o quanto a falta da palavra de Deus não permite que você vença. O que eu falei para vocês esses dias? Quando vier o desejo, abre a palavra, leia a palavra, depois você peca, depois você fuma, depois você come, depois você se droga, depois você faz... Leia a palavra sempre antes. Veja se você vai conseguir fazer alguma coisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.